Turismo e o patrimônio. Uma relação construída para interpretar, valorizar e preservar. Nesta roda de conversa será abordada a importância do turismo como um agente de valorização e preservação do patrimônio cultural. A discussão visa explorar como essas duas áreas podem colaborar para o desenvolvimento regional, promovendo a preservação das riquezas culturais e históricas do nosso povo. Convidamos agora esse processo, né, de trazer à tona e essas discussões e essa troca de experiências é fundamental. A gente, na Secretaria de Cultura e Turismo, tem feito um grande esforço para trazer cada vez mais para perto a cultura e o turismo, pensando que os dois não podem caminhar sozinhos, nem paralelos. A gente precisa ter um caminho juntos para que a gente consiga atingir o objetivo das duas partes, vamos dizer assim, né? A gente tem dentro das nossas políticas, tanto na cultura, na Subsecretaria de Cultura, quanto na Subsecretaria de Turismo, uma sinergia muito grande. Então, se é na cultura que está o fomento, que está o recurso, que a gente tem de várias ferramentas federais ou estaduais, por outro lado, é no turismo que a gente consegue levar um número de pessoas para poder apreciar, para poder entender, para poder dizer o que é que a gente tem aqui e fazer com que isso seja um atrativo e que isso gere emprego, isso gere renda. O turismo tem feito uma discussão muito aprofundada e cada vez mais sobre o turismo de base comunitária. E aí a gente sabe, gente, que nos grandes centros o turismo tem um perfil, o turismo e o turista tem um perfil muito diferente do turista que vem para o interior visitar nossas belezas naturais, nossas cachoeiras, nossas grutas, nossa gastronomia, e isso faz com que a gente olhe para o turismo de base comunitária com um olhar muito cuidadoso, porque é o turismo de base comunitária que consegue fazer com que o turismo em si seja uma atividade que tem uma capilaridade tão grande. Porque o turismo, quando ele chega na cidade, ele não atinge somente um dono de hotel ou o dono da pousada. Ele vai trazer, ele vai chamar para o jogo o produtor de biscoito, o dono de um restaurante, o cozinheiro, ele vai trazer o guia de turismo. Esse papel do turismo é muito importante, assim como o papel do patrimônio, a preservação e da cultura, trazendo tanta expressividade local para aquele que está visitando. Então a gente tem que pensar nisso, porque o turismo de experiência é o turismo que mais cresce no mundo. E o turismo de experiência que cresce no mundo, ele vem ver plantação de café, colheita, o terreiro de café secando, ele vem ver a seleção de café, ele vem ver a torra, os vários tipos de torra, e vem experimentar cada um deles. E vai ser o primeiro alimento tombado como, o primeiro modo de fazer, consequentemente, o alimento tombado como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco na América Latina. Isso vai reverberar nos produtores de tal forma que a gente está ainda tentando entender como que isso pode afetar o dia a dia lá da produção dos queijeiros. Porque vai vir gente do mundo inteiro para conhecer esse queijo. Isso já vem acontecendo, só que isso vai acontecer numa proporção muito maior. Então, nós estamos prestes a ter afetado não só o nosso fluxo turístico, mas também ter afetado a nossa economia do turismo. Como eu disse. O que a gente começou desde o início, das cozinhas,
né? A gente teve os chefes de cozinha desde o início, Eduardo Avelar, Felipe Ramé, Fábio Lorenzoni, que trouxe, Galco Lorenzoni, que trouxe isso, de valorizar, e no quintal, o que tem no quintal? Né? O que está ali? Para ensinar o pessoal, para fazer, trazer. Então, assim, valorizar aquilo que a gente tem, porque aquilo que você falou, eu também sou ex-turista. A gente chega, onde que é a feira que o pessoal daqui frequenta, né? Então, eu sou essa turista também, que vai onde que está acontecendo, que quer ver o patrimônio. E hoje está assim, no Rio de Janeiro, semana passada, o centro está todo revitalizado, as pessoas estão indo aonde, né, vendo o patrimônio que tem nos lugares, tá tudo está assim, é valorizar aquilo que você tem, revitalizar os lugares. A gente sabe que os grandes centros têm, né, as questões sociais, violência, tem muita coisa envolvida nisso tudo. Mas a gente tem essa questão cultural, do turismo, da gastronomia, que atrai aquilo. Então, a gente quer isso daí. E o que Minas está fazendo é descobrir esses locais. Quando o Leone esteve aqui, nós fomos muito felizes. Ele mandou vir o helicóptero para ele sobrevoar a Serra do Brigadeiro, para conhecer a nossa região, ver o que tem. Né? Então, a gente está com um trabalho aí. Você falou de guia de turismo, nós estamos com o Silvan aqui lá de Belisário, que faz um trabalho bacana também de guia de turismo, que é a nossa distrito ecológico com belezas naturais maravilhosas, né, que a gente precisa de estar valorizando. A gente vai, né, começando a construir agora a questão do Pico do Itajuru, que pertence à Serra do Brigadeiro, tem estrutura. Eu subi o Pico do Itajuru, né, com casais, que a gente gosta de fazer trilha, mas precisa dessa estrutura, que agora a gente está começando, né? A questão do nosso prefeito com toda, né, o olhar. Tanto eu falo que eu tenho muito orgulho de ter um prefeito que tem um olhar cultural, né, que faz toda a diferença, e também essa questão, arrumando as estradas, tendo essa viabilidade para chegar onde precisa chegar. Então, acho que é isso que a gente precisa estar fazendo nós aqui do interior, que é pequeno, mas que temos as doceiras maravilhosas, as cozinheiras maravilhosas, né? A gente nas reuniões, né, do patrimônio, querendo cada vez preservar mais. Então, eu acho que é isso, assim, esse olhar que a Secretaria está tendo, né? A gente estava falando ali da gente, né, ter esse encontro maior com o Estado, para valorizar mais as IGEs, participando mais. Eu acho que é isso que a gente poder estar valorizando, que a gente tem que melhorar. Eu vou tentar contribuir falando um pouco sobre o patrimônio daqui de Muriaé e como que ele se articula com o turismo, né? E eu pretendo fazer isso falando da celebração da Gruta da Pedra Santa, que é patrimônio material. O único patrimônio material registrado aqui da nossa cidade e que é prova de que Muriaé já é um atrativo turístico há mais de um século. Eu não sei se vocês conhecem a Gruta da Pedra Santa, mas ela é uma caverna situada a 24 quilômetros daqui de Muriaé, e ela, além de ser uma caverna, é um templo religioso. Ela faz parte da paróquia de Nossa Senhora da Glória em Tamboril e é reconhecida pelo Diocese de Leopoldina também. E essa caverna e esse templo é um local de peregrinação. Ela é considerada uma celebração, né? Patrimônio imaterial. O tipo dela é uma celebração, de acordo com o reconhecimento, e esse ato celebrativo principal é uma missa católica. E, olhando o histórico, né, como foi apresentado, eu participei da revalidação do registro da celebração, que é um dos critérios para a pontuação do ICMS Patrimônio Cultural. Inclusive, essa missa já é realizada desde 1903. Houve a primeira missa e houve a consagração da capela em 1904. E já em 1904, essa missa já recebia 4.000 pessoas. Se a gente for considerar a capacidade deste teatro de cerca de 160 pessoas, seria mais ou menos 25 vezes mais pessoas do que a capacidade deste teatro. Ou seja, é uma movimentação de pessoas de toda a região da Serra do Brigadeiro. E isso mostra essa centralidade de Muriaé como local de turismo natural, local de turismo religioso, que é construído historicamente e que já é tradicional, né?
E esse significado sagrado, essa experiência, né, que o Peterson falou tão bem, ela se inicia de algumas histórias que as pessoas contavam. Né? A primeira história que surgiu em torno disso foi da aparição da Virgem Maria no local. E a partir disso as pessoas passaram a visitar o local buscando curas, buscando milagres, e assim outras histórias foram se somando e fazendo com que saberes e conhecimentos desse patrimônio imaterial se propagassem, né, atraindo cada vez mais pessoas. Então, é interessante, é até uma convergência, né, porque as pessoas elas são atraídas pela religiosidade, que é também uma experiência, da mesma forma que a experiência do café, que a experiência da hospitalidade de um lugar, é a vivência da cultura do lugar. Né? O Muriaé sempre atraiu as pessoas para visitar, porque é um local de experiências vastas e de um ambiente muito vasto também, né? E assim, considerando toda essa trajetória, né, em 2010, o patrimônio foi registrado aqui em Muriaé, e com o registro surge a necessidade, então, de criar planos para preservar e para salvaguardar esse patrimônio, para fazer com que cada vez mais as pessoas visitem e que esse patrimônio também seja preservado de uma forma sustentável, porque que não seja um turismo predatório, igual a gente vê em vários lugares. Então, a gente tem aí ao longo, desde 2010, algumas medidas sendo tomadas, né, e de alguns agentes, né, porque quando a gente fala sobre turismo, quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de planejamento urbano, é importante a gente pensar quem são esses agentes que estão envolvidos. E no caso dessa celebração, seria a comunidade diretamente envolvida, que é a do Patrimônio dos Carneiros, e de Itamuri, e também a Prefeitura de Muriaé, que abraçou desde o registro da celebração. O Patrimônio dos Carneiros, desde então, tem tomado algumas medidas no sentido de arrecadar fundos através de uma cantina que eles promovem, né? E além de arrecadar fundos, eles recebem essas pessoas que vêm de longe com hospitalidade, sabe? É um local de encontro, é um local de amizade, é um local de comunhão religiosa, né, que é tão forte o catolicismo, né? E através desses fundos, eles investem também na celebração e melhoram cada vez mais a celebração. Nos últimos anos, eles construíram banheiros, eles colocaram bancos para que as pessoas pudessem se acomodar melhor, e também acolher idosos, né, e crianças, pessoas com mobilidade reduzida, que é importante a gente pensar acessibilidade também, e colocar energia elétrica para que as pessoas pudessem escutar melhor e ver melhor através da iluminação. Ou seja, existe um projeto arquitetônico na Gruta da Pedra Santa. Né? Temos vários projetos de arquitetura aí, para a gente ver que a arquitetura ela não está restrita somente ao espaço urbano, mas também ao espaço rural e ao espaço natural. E quanto à Prefeitura de Muriaé, né, ela também vem tomando algumas ações, seja através da Fundarte, de algumas secretarias, como a Secretaria de Obras, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e o Departamento Municipal de Saneamento Urbano, através da Secretaria de Obras Públicas. A estrada vem sendo reformada a todos os anos, vem sendo dada essa manutenção para que as pessoas possam chegar e para que essa celebração continue acontecendo. A Secretaria de Obras também fez um estacionamento e tem investido também em sinalização para que as pessoas consigam chegar e cheguem com segurança, né? Que é muito importante, né? Vem pessoas que vêm de longe, às vezes não conhecem o caminho, e é sempre importante, né, investir nisso. Quanto ao DENSUR, ele tem a cada celebração colocado lixeiras para que e recolhido também para que o meio ambiente ele seja preservado, apesar dessa interação entre homem e natureza que sempre gera impactos, né? E quanto à Fundarte, né, tem realizado a divulgação de todas as celebrações. Ela tem limpado também algumas pichações que já aconteceram. Ela produziu um filme através da sua escola de audiovisual,
Carlos Scalo, que está disponível aí na internet para que as pessoas possam conhecer e vir ter essa experiência turística de peregrinação e de romaria, que a celebração na Gruta da Pedra Santa oferece. E também em 2013 ela ofereceu o prêmio de incentivo ao patrimônio cultural Maria Bernadette de Andrade Silva, que inclusive hoje alguns bens irão receber, como forma de ressaltar essa importância que esse patrimônio tem para a nossa cidade. Tanto hoje... Eu acho muito importante todas essas falas, né, que a gente trouxe aí sobre turismo, sobre patrimônio, né. Eu quero levantar um exemplo aqui que a gente tem na cidade, né, da Vila Eudóxia Canedo, né, com patrimônio tombado, né, preservado na cidade. Os proprietários, eles tiveram essa sensibilidade de preservar. Era uma antiga vila operária, né, ela tem uma rua central, e hoje ela está ocupada ali com vários estabelecimentos gastronômicos, né, a nossa pão de queijaria, o Forja Café, e aí a gente fica imaginando ali, se imagina, né, assim, essa questão da carga, toda aquela rua ali ocupada, não tendo como entrar. Então, hoje ainda é pouco, acho que até pouco divulgado, né, pouco frequentado, né, as pessoas, eu acho que não descobriram tanto o local ainda, né, ainda tem uma ocupação muito residencial, tem algum salão de beleza ali dentro, mas ali tem todo o potencial, né, para se tornar um ponto-chave na cidade, uma união entre a gastronomia, o patrimônio, o turismo, né. E a gente tem que lembrar que essa parte de patrimônio imaterial, ele é muito recente. Ela veio junto com a Constituição agora, de 1988. Até então, o patrimônio era entendido somente o patrimônio edificado, a arquitetura, né? A própria, essa valorização da arquitetura como patrimônio, ela tem pouco mais de um século aqui no Brasil. Porque foram os modernistas daqui do Brasil, da Semana da Arte Moderna de 1922, que até contraditoriamente ao que foi o movimento moderno, né, que pregava o abandono ao passado, o movimento moderno brasileiro ele tinha um envolvimento da antropofagia, né, do consumo da própria cultura, porque a gente estava numa busca de uma brasileiridade, né, uma busca do que é ser brasileiro, o que é o patrimônio brasileiro, o que é uma arquitetura brasileira. E nós temos o maior acervo do patrimônio colonial no Brasil, e isso, quiçá, às vezes, bobeado do mundo, porque foi muito preservado cidades como Mariana, Preto, né. Lógico que aqui em Muriaé, a gente, né, a Fundarte tem desenvolvido um trabalho importante desde 1997, quando ela foi criada, né. Eu e Regina participamos lá na segunda gestão, logo em seguida, e foi um início, assim, batalhador, porque a gente, assim, pegou o início de tudo. E hoje, né, a Fundarte até tem uma pontuação expressiva, né? Eu acho que, se não me engano, em 2024 foi a maior pontuação do IEPA de Muriaé, foi repetida agora no ano de 2024. Então, assim, é um trabalho importante que a gente tem visto que é uma conquista gradual. Mas a gente vê também que essa parte do patrimônio começou muito pelos intelectuais, pelos acadêmicos, eles que davam importância a esse patrimônio, né? E a população em si, às vezes, não enxergava o patrimônio cultural edificado. Eu sinto ele ainda um pouquinho aquém do que deveria ser. Que muitas vezes as pessoas olham e veem, aquilo é uma casa velha, eu derrubar, ia ser ótimo, que tem um prédio. A gente tem aqui o conjunto, né, da Praça Dom Pinheiro, que a gente tem vários estilos arquitetônicos ali convivendo, né? Temos eclético, temos art déco, moderno, pós-modernos, né, e contemporâneos, mas que a gente vê, assim, que uns anos para cá a pressão imobiliária, a especulação imobiliária, ela tem se tornado muito, assim, uma pressão muito grande em cima desse patrimônio, né? E a gente tem que sensibilizar a população, sensibilizar os proprietários,
né, de que aquilo ali tem um valor, é um ativo cultural, um ativo que pode trazer uma renda que não é só o valor da terra, né, que é o que toda aquela história que está construída ali por trás daquele edifício e que muitas vezes é desconhecido, né? A gente no patrimônio, no Conselho de Patrimônio Cultural, né, daqui de Jundiaí, a gente tem bastante luta com relação a isso, né? A gente tem que enfrentar bastante desafios, mas é um desafio que eu acho que a gente está gradualmente conscientizando as pessoas. Num evento como este aqui, cada um de vocês tornam-se replicadores dessa vontade de se conservar, dessa importância de se conservar o patrimônio edificado de Muriaé, e como que isso também reflete, pode refletir no turismo, pode refletir num ativo econômico, né, que muitas vezes não é enxergado. Dentro do patrimônio também, a gente tem, hoje no nosso plano diretor, ele já tem algumas prerrogativas de proteção ao patrimônio, graças também à lei do caminho cultural, né, que foi criada por volta de 2009, agora não vou precisar a data. Esse caminho cultural foi incorporado dentro do plano diretor. Hoje a gente tem uma certa limitação para poder se construir no centro da cidade, que tem hoje um maior acervo nosso de patrimônio edificado. E hoje nós temos dois instrumentos que estão carecendo ainda de regulamentação. O direito de preempção, que é quando a prefeitura passa a ter a prerrogativa de comprar aquele imóvel, né, que tem aquela característica que é importante para a sociedade, isso tanto a nível de patrimônio cultural, ambiental e outras funções sociais, e a transferência do direito de construir, né? E isso daí eu acho que vai ser um ganho depois se a gente conseguir implantar isso. A gente tem conversado com o Mauro, com o Dr. Marge, para a gente poder ver se ano que vem a gente consegue avançar com a questão da atualização da legislação urbana daqui de Muriaé, que através dessa transferência do direito de construir, pelo menos o proprietário ele se sinta compensado financeiramente, né, por estar preservando aquele patrimônio. Então, eu acho que isso também vai trazer um avanço para nós aqui, e a questão da vivência, né? E o patrimônio, a gente tem falado aí, as secretarias, os municípios, né? Mas se não tiver as pessoas envolvidas, a sociedade envolvida, né? Os produtores, né? Do café, da charcutaria, do produtor de queijo, se eles não estiverem envolvidos e eles mesmos não valorizarem o seu trabalho, e a sociedade não valorizar o trabalho deles, o turismo não tem como acontecer, e a preservação do patrimônio cultural como um todo não tem como acontecer. E vejo, eu morei no Rio, tinha um site chamado o Rio Bota Abaixo, para destruir as coisas de Janeiro. Palácio Môvel, foi tudo sendo destruído em Janeiro, por interesse, né, na época da Sérgio Dourado, né? Então aqui a gente está vendo também muito disso, né? Na casa da Barra Subida, a casa do Tomário, muitas das casas do Luiz, muitas coisas que faziam história aqui em Muriaé, às vezes mudam, às vezes derruba um prédio, tudo faz um prédio chatinho, feio, e as coisas vão acontecendo assim. Então é importante, né, a gente ser saudosista, mas também preservar uma memória, tem que preservar. Quando você falou que quando é que vai chegar esse tempo que as pessoas vão ter essa sensibilidade? Porque hoje eu tenho até medo de falar as coisas que eu penso e depois chega com coisas que não vão para mim. Mas é assim, eu fico pensando, no meio de tanta polarização, de tanta estupidez, de tanta mentira, tanta fake news, tanta coisa. Eu, por exemplo, tem uma casa antiga em Muriaé, briga de 10 anos da família sobre herança. Aqui está tombado. Se ninguém mexer, o que vai resolver vai ser o direito de cair, e as pessoas vão vender o terreno e vão resolver tudo isso. Então, se não houver essa preservação, mas sempre é tudo, como é que é isso? Vai ter realmente dinheiro para manter isso? Eu faço o preço maravilhado, porque eu faço para elas, são enjoadas que a gente vai, faço para mim, uma coisa maravilhosa, uma energia, uma história, a gente passa ali naquilo ali, vê, um dia pegou fogo na casa, já faz. Como é que faz essa preservação? Onde é que vem esse carrinho, esse cuidado? É patrimônio da humanidade, mas onde é que faz esse patrimônio? Como é que vai manter isso? Como é que aqui a gente consegue manter isso? E a folha imobiliária, vamos dizer assim, né?
que acontece. Então a gente fica muito mudar, realmente mudando, os escritórios subindo, é natural, a inflação aumenta, o trânsito aumenta, nós vendemos mais carro hoje no Brasil que na Alemanha, então onde é que vai colocar tanta gente andando sozinha de carro? Então, mais ou menos isso que é a mobilidade humana. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que a gente tem que pensar muito, sabe? A gente tem que ver, a juventude tem que pensar muito, a gente tenta sempre fazer uma coisa melhor. Nesses 2 anos eu me preocupei muito com a educação, me preocupei muito com saúde, eu acho que a gente conseguiu um reconhecimento muito grande com a cultura que eu sempre tentei vir aqui, sempre prestigiando. Eu acho que a gente pode mais, eu acho que a gente pode sair dos muros da faculdade, levar a cultura para fora do que está acontecendo aqui dentro, de tudo, e também sensibilizar, porque isso passa pela escola. Na realidade, tudo passa pela escola, escola de qualidade, né, ensino integral para crianças da periferia, que tinha que ter escola, que tem escola de qualidade, eu acho que tudo passa por aí. E essa construção é que é um desafio para a gente, isso que move, essa vontade de mudar e com a sociedade melhor. É isso. Uma boa noite para vocês, a exposição lá fora está belíssima, parabéns a quem fez a exposição, a pintura lá, para todos vocês, se Deus quiser, nós vamos ter 4 anos de muita coisa boa, de muita cultura, de muita educação.